Se, por exemplo, a gente tem mais de uma tela que faz a mesma requisição e a gente fizer um parse desses dados aqui, do retorno desse dado, a gente vai ter que fazer o mesmo retorno, o mesmo parse em várias telas diferentes. Então, para evitar isso, é bom que a gente centralize. Olá, aqui é o Bruno Bertolini, e se você trabalha com desenvolvimento front-end, em algum momento você já se deparou com a situação de ter que organizar suas requisições de API de uma forma que fosse estruturada, escalável e de fácil manutenção. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço particularmente nos meus projetos e nos projetos de cliente também. Atualmente eu estou como Tech Lead Mobile na Juntos, e lá na Juntos a gente faz dessa forma no mobile e a gente está planejando passar essa mesma abordagem para a plataforma web. Mas antes de a gente ir direto para o código, deixa eu fazer aquele anúncio que já é padrão, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquele joinha, ativar o sininho para receber as notificações e também seguir a gente no nosso Instagram, que a gente posta bastante conteúdo, e se cadastrar na nossa página, na nossa landing page, para receber os nossos conteúdos por e-mail, nossos avisos também por e-mail. A gente tem preparado algumas novidades e a gente vai anunciar primeiro para quem é cadastrado na nossa lista. Então a gente vai começar aqui utilizando o Code Sandbox. Para quem não conhece, o Code Sandbox é uma IDE online. Eu utilizo muito para fazer os meus vídeos, para fazer alguma POC ou algum exemplo, algum teste, alguma coisa assim. Eu utilizo bastante o Code Sandbox, então se você não conhece, dá uma olhada aí no Code Sandbox, vale muito a pena. A gente vai utilizar também o React para fazer o exemplo disso aqui que a gente está fazendo de gerenciamento de requisição, mas essa abordagem que eu vou mostrar, ela não ela é agnóstica a framework, tá? Então você pode fazer com Vue, com Angular, ou com Vanilla JavaScript, ou com qualquer outra abordagem, ou qualquer outra framework ou biblioteca de front-end, porque a gente vai trabalhar nas requisições em si, tá? Então o React aqui é só para mostrar como isso vai funcionar, para a gente ver o negócio funcionando realmente, tá? Então a gente vai criar aqui, começar importando o Axios. Outra coisa é que essa abordagem também é independente de biblioteca de request. Você pode utilizar o Axios, pode utilizar o Fetch API ou qualquer outra biblioteca de request, ok? E aí, quando a gente trabalha com Axios, a gente pode trabalhar de duas formas, né? Ou fazer request direto, get, deixa eu botar um URL aqui, fazer a request direto, ou criar uma instância do Axios, tá? Eu vou mostrar as duas aqui. Então, provavelmente você já fez ou já viu aplicações React trabalhando com a requisição dentro de um useEffect, né? Então, react.useEffect, opa. E aqui dentro sendo trabalhada a requisição, né? Então, fetch, provavelmente você já viu isso, né? E aí esse fetch, ele é definido logo aqui, const fetch é igual Axios get. Então é basicamente isso, né? Então provavelmente você já viu isso aqui. Aqui a gente geralmente tem um async e um await, né? Certo? E aqui a gente pode botar um console.log no res.data. Então, vamos ver se vai funcionar aqui. Eu escrevi async errado, né? Async await. Então, ele vai logar aqui pra gente o resultado dessa request. Deixa eu dar um reload aqui, vamos ver se funcionou. Beleza, tá aqui o resultado dessa request. E aí a gente tem vários componentes, né, várias telas, e cada tela faz a sua requisição. Uma coisa que o pessoal que utiliza o Axios faz muito é criar uma instância desse Axios aqui, para não precisar ficar passando a URL inteira. Então é muito comum a gente ver algo nesse sentido. Const request é igual axios.create, e aqui a gente passa um base URL e passa o URL base aqui, né? E aqui a gente simplesmente faz request passando /users e funciona da mesma forma, certo? E aí é muito comum a gente ter várias telas, vários componentes fazendo requisição e cada componente passando aqui a sua URL. Eu tenho um componente que mostra uma listagem de usuários, eu vou
fazer uma requisição passando *users aqui. Isso aqui é ruim porque a gente acaba tendo os dados não estão num lugar só, então eles não estão organizados. Se, por exemplo, a gente tem mais de uma tela que faz a mesma requisição e a gente fizer um parse desses dados aqui, do retorno desse dado, a gente vai ter que fazer o mesmo retorno, o mesmo parse em várias telas diferentes. Então, para evitar isso, é bom que a gente centralize. Mas antes de centralizar, deixa eu mostrar como que a gente termina essa requisição aqui, né? Geralmente a gente faz algo nesse sentido. Const igual a res igual a setRes igual a react.useState, e aqui a gente tem um objeto onde a gente diz loading false data vazio, certo? E aqui setRes, e aqui em vez de a gente fazer o log, a gente vai fazer, aqui em cima primeiro a gente faz um setRes loading true. Aqui a gente termina com setRes loading false e data é igual a res.data. Né? Geralmente é isso que a gente vê aí na maioria dos casos em projetos que não são estruturados, né? Que não tem essa parte estruturada. E aí aqui a gente pode, por exemplo, dizer se res.loading, então loading, certo? Aqui é res, né? Res.loading, ó, apareceu e parou, né? Foi muito rápido, né? Se eu der um reload aqui, vamos ver, ele vai aparecer aqui embaixo e vai sumir. Tá indo muito rápido. Deixa eu tentar mudar aqui no nosso navegador. Vou fazer o seguinte, diminuir aqui, vou diminuir aqui e vou botar aqui para Network Slow 3G. A gente consegue ver o loading ali rodando, né? Ó, loading, foi. A gente pode botar aqui, se não, se res.data e não tem res.loading, aí a gente pode dar um json.stringify no data. Opa! É resdata, né? No res.data. Agora sim. E aí a gente vai ver o loading aqui funcionando e não funcionou. Vamos ver de novo. Dá um reload aqui na página. Às vezes o Code Sandbox dá uma bugadinha. Aqui a gente não setou o data direito, né? É res também. Res.data é res.data. Agora sim a gente está vendo aqui a requisição. Então isso aqui geralmente a gente faz, é muito comum ver isso em aplicações React, né? Fazendo o fetch e passando os dados para o fetch dentro do próprio componente. Então, como eu já falei, isso aqui não é uma forma estruturada de fazer, né? E aí a gente pode, uma forma melhor de fazer isso aqui seria a gente criar um get users aqui, certo? E a gente passa esse request dessa forma aqui para o get users, e aqui a gente faz simplesmente get users. E vai funcionar da mesma maneira. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está organizando as nossas requisições para um lugar só, né? A gente está tirando elas de estarem definidas dentro do componente, a gente está externalizando elas, criando um escopo. E eu, particularmente, gosto muito de pegar isso aqui, deixa eu abrir um novo arquivo aqui, ó, e chamar de sdk.js. E aí eu vou fazer isso aqui. Deixa eu tirar o Axios daqui. E aqui eu vou importar, ou a gente pode importar tudo as API, né, ou direto o método que a gente quer. Nesse caso eu vou importar tudo from./sdk. E aqui a gente faz assim, ó, api.getUsers. Então, novamente, a gente externalizou, a gente começou a estruturar a nossa aplicação, tá? As nossas requisições.
Então tudo que é referente à requisição fica aqui dentro desse pacote. Aqui eu tenho que exportar o getUsers, né? Deixa eu fechar isso aqui já. A gente tem mais espaço para trabalhar aqui. Beleza. Então aqui a gente tem o getUsers, e aí todas as requisições que a gente for fazendo, a gente vai criando aqui get todos. Se eu tiver, por exemplo, um create user, export const create. Aqui eu recebo data, e aqui eu faço request. E aí aqui eu vou utilizar um outro método, um outro tipo de chamada do Axios, que é, em vez de passar uma string aqui, eu passo um objeto, né? E aí que eu posso dizer que o method é post, que a URL é barra users, e que o data, que nesse caso é o body, vai ser o data, né? Já está ali. Então isso aqui seria o meu getUsers, o meu createUsers. Então eu posso estruturar dessa forma e a gente consegue ir fazendo as requisições aqui de uma forma mais simples, né? Sem definir a requisição, sem dar os detalhes de implementação da requisição dentro do componente. Isso aí fica tudo externalizado dentro do SDK, tá? Então essa é a base, tá? Esse é o básico, e aí a gente consegue, por exemplo, aqui fazer a mesma coisa, né? Então get URL method mesma coisa aqui e mesma coisa aqui, method get e URL users. Faltou aqui o final, beleza. Então deixa eu organizar. Aqui a gente tem bem visual as nossas requisições, bem fácil de entender, né? E aí, se a gente precisar fazer algum passe de dados antes do envio, por exemplo aqui, digamos que o usuário tem CPF, então eu vou fazer assim, eu vou fazer um destruct aqui dos parâmetros e vou dizer que ele tem um CPF. E aí no CPF eu quero enviar, por exemplo, só os números, então eu posso fazer um CPF, dois pontos, e aqui eu posso fazer um CPF.replace, e aí eu tiro, por exemplo, tudo que não é dígito, né, com expressão regular aqui, e troco por nada. Então aqui eu estou fazendo parse de dados dentro do meu SDK. Então não importa o que vem do front-end, não importa o que o usuário digita, eu vou normalizar os meus dados para enviar para a API. A mesma coisa para recuperar esses dados. Então se eu quisesse, por exemplo, pegar o retorno desses dados aqui de usuário, por exemplo, e fazer algum parse, eu poderia fazer aqui dentro, né, para normalizar ele para a minha aplicação. A minha aplicação não precisa ficar sabendo de parse de dado. Eu só preciso passar os dados corretamente para a aplicação. Então, é aqui dentro que a gente faz esse tipo de coisa, tá? A gente normaliza tanto para a API quanto para o front-end. Então, deixa eu deixar só esses dois aqui, que eu não sei nem se aquela API que eu estou usando, essa daqui do JSON Placeholder, tem um create user, né? Então, deixa eu deixar só essas duas aqui que eu sei que ela tem. E aí, beleza, a gente começou a organizar a nossa aplicação. Só que tem uma etapa muito importante que aqui eu faço também o gerenciamento de estado de quem está logado na nossa aplicação. Quando a gente faz um login, que a gente tem que guardar o token, e para toda request subsequente, para toda requisição depois do login, a gente tem que mandar o token novamente. Para mim, quem faz isso é o SDK. Então é aqui que eu gerencio isso. Como que eu gerencio isso? Eu gerencio isso utilizando um pacote que eu já mostrei em outros vídeos aqui para front-end, mas nesse caso é mais para fazer o SDK em si, que é o Refetch. Tá? O Refetch ele tem alguns pacotes dentro. Um deles é o SDK, outro deles é o React. Então é para trabalhar com React e outro para trabalhar com SDK. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui um cardzinho para você acessar esse outro vídeo também, dar uma olhada depois, como é que a gente utiliza esses dois caras em conjunto, tá? Mas aqui a gente vai utilizar só o SDK. Então eu vou fazer um import do create SDK from @refetch /SDK. /SDK, ok? Então é esse cara que eu vou importar. E esse cara, ele vai fazer todo o gerenciamento de estado para mim.
E por que é importante o gerenciamento de estado? Porque a nossa aplicação ela não precisa ficar gerenciando token. A nossa aplicação não precisa ficar, para toda request que ela vai fazer, gerenciar o token. Então aqui, por exemplo, ó, a gente teria que pegar o token de algum lugar, por exemplo, get token de um local storage, por exemplo, poderia pegar do local storage aqui, e aqui a gente teria que passar o token, né, para fazer essa requisição de usuário, por exemplo, se fosse uma API, um recurso autenticado, tá? E aí, como eu falei, a aplicação não deveria se preocupar com isso, né? A aplicação tem que fazer request e quem cuida disso é o SDK. E aí no SDK a gente tem a gente vai fazer aqui, o const API é igual a create SDK. E esse create SDK ele é muito dinâmico, tá? Ele pode receber como parâmetro o próprio request, que nesse caso aqui é a nossa instância do Axios. Ele pode receber uma função ou uma função que retorna outras funções que a gente vai vendo caso a caso aqui, tá? Eu vou deixar a princípio só o request para a gente ver como a gente utiliza ele realmente, tá? Ele puro, sem gerenciamento de estado mais avançado. Então aqui a gente passa o request, ou poderia passar o Axios aqui direto, tanto faz, tá? A gente passa a nossa função que faz a requisição em si, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, em vez de a gente criar aqui os nossos métodos, a gente vai jogar ele para baixo, esses dois métodos de request aqui. E em vez de a gente fazer o request aqui dentro, esses métodos, eles vão retornar apenas os dados para realizar a requisição, ok? E eles são gerenciados pelo api.add. Então é um método que tem dentro do create SDK que vai fazer o gerenciamento dessa request. Isso aqui, que eu estou fazendo aqui, api.add, é o equivalente ao que a gente tinha antes. Então isso aqui, a gente simplesmente fez o wrapper, fez o handle das nossas requisições utilizando o create SDK. Até esse ponto, a gente não tem praticamente nenhum benefício com relação à abordagem que a gente estava utilizando até agora, né? Diretamente fazendo o request ali em cima. Como é que a gente passa a ter benefícios com esse create SDK? Quando a gente começa a gerenciar o estado. Então, se a gente criar um handle aqui, esse handle vai ser passado para dentro do create SDK no lugar da nossa função de request. E aqui a gente faz a request passando options. E esses options, eles vêm aqui na requisição. Então, novamente, isso aqui também é equivalente ao que a gente tinha feito agora há pouco, inclusive está funcionando aqui, tá? E a partir desse ponto, a gente começa a ter benefícios, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Para toda requisição, esse options aqui, ó, só para ficar claro, é o resultado da execução dessa função. Então, quando eu chamo o getUsers, aqui dentro do api.add tem uma série de handles, ele vai executar essa função aqui, e o resultado disso aqui ele vai passar para options aqui em cima, e a gente pode fazer o que a gente quiser com esse options, tá? Novamente, aqui a gente não tem nenhum benefício com relação às duas abordagens que a gente viu até agora, e aí a gente começa a ter benefício quando a gente começa a trabalhar com estado. Então, como que a gente trabalha com estado? Como eu falei, o create SDK ele é bem dinâmico, tá? Então ele pode receber diretamente a função de request, ele pode receber um handle, e aí nesse handle ele pode receber, por exemplo, options, né? E ele pode receber uma função que retorna uma função. E aí aqui a gente recebe o state. Isso aqui também funciona, ó, tanto que ele já novamente renderizou. E esse state é o cara que a gente vai começar a utilizar para gerenciar o nosso usuário logado. Então como é que a gente faz isso? Geralmente no Axios a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer um struct desses dados aqui. E aqui a gente vai botar um header. Também vou fazer um struct do options.headers, para garantir que eu não vou sobrescrever nenhum dado. E aqui eu vou botar um authorization e aqui eu vou botar o meu token, né? Para quem já viu aí os meus outros vídeos aí no YouTube, tem vídeo sobre token de autenticação, tá?
E aqui a gente vai botar state.token. E para garantir que esse token existe, eu vou fazer se state.token. Então, fazer um destruct aqui também, se state.token, né? Se tem token, ele vai adicionar esse authorization bearer token aqui, ok? E aí o meu state token está aqui, né? Eu posso, quando eu crio o SDK, eu posso dar para ele aqui um initial state. Então nesse caso o meu initial state é um objeto vazio. Ó, já voltou a funcionar aqui. Se eu abrir o network, vamos ver se ele vai logar aqui, ó. Deixa eu dar um reload aqui na nossa página. Se ele vai logar aqui, ó, cadê a requisição? Tá aqui users. Então se eu for em headers aqui, a gente vê que não tem nenhum header de request, cadê o request? De authorization, né? Não tem nenhum, porque eu não tenho token. Se eu simplesmente botar um token aqui, token igual a 123, a gente vai ver que a próxima request vai adicionar um authorization. Cadê? Vamos ver, request headers. Aqui, ó, authorization bear token 123, tá? Então aí a gente está já gerenciando o token. Mas a pergunta que vocês devem estar fazendo é como que eu seto o token nesse authentication, nesse SDK, né, no estado do SDK. Aqui, ó, eu vou tirar o token, vou deixar com o estado inicial vazio, e a gente vai criar um método chamado login, export const login. E esse login recebe as credentials, né, do usuário. Então aqui a gente faz api.add e aqui nesse método a gente vai receber username e password, ok? E aqui dentro a gente vai retornar um objeto para ele fazer a autenticação. Como a gente está trabalhando com Axios, deixa eu jogar aqui, ó. Digamos que a gente tenha uma URL de auth, tá? Get, e aqui a gente vai botar auth username password. Porém, isso aqui não faz com que o nosso estado seja atualizado. O que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria fazer o seguinte, transformar isso aqui eu poderia fazer com os interceptors, com os transformers do Axios, mas eu vou fazer aqui de uma forma mais fácil de entender, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou transformar isso aqui num async. Eu vou fazer const data é igual a await request barra auth, passando auth como username e password. Ok? Então eu estou fazendo uma requisição na unha aqui, né? Eu não estou passando essa requisição, deixa eu diminuir aqui, eu não estou passando essa requisição para o nosso SDK, não tem problema, tá? O que eu quero que vocês entendam é como eu vou fazer o set dos dados no nosso estado. Então, o objeto API que o createSDK retorna, ele também retorna um API.setState. Ele funciona semelhante ao setState do React. Eu posso passar um objeto, ou eu posso passar uma função que recebe o prev state aqui, ok? Então, nesse caso aqui, como o nosso estado está vazio, eu vou simplesmente dizer o seguinte, ó, API setState token é igual a data.token. Digamos que veio do back-end veio um data.token. E aí, por último, eu dou um return data. Simples assim, tá? Então aqui eu setei o nosso token no estado. Como essa API que a gente está utilizando não tem autenticação, então eu vou fazer diferente. Eu vou simplesmente botar aqui set token 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o retorno, vou botar aqui, ó, res. Const. Res é igual data. Vamos simular aqui um retorno de uma API, né? Token 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou botar res.data. Token é igual res.data.
Então a gente só está simulando aqui o retorno de uma API, tá? E aí lá na nossa aplicação, quando ele fizer o login, a gente vai, em vez de chamar o fetch aqui, vai chamar o login, passando username 1 e password 1, 2, 3, 4. Em teoria, isso aqui vai fazer com que a gente salve o dado no estado, ok? E para toda requisição, esse estado aqui ó, já vai estar populado com bearer token, ok? Com state.token. E aí a gente pode fazer uma função de logout que vai simplesmente fazer um api.setState. E aqui provavelmente eu preciso usar o prev, né? Para retornar um objeto vazio. Aqui a gente está limpando a nossa requisição, ok? Beleza. E aí, é assim que a gente trabalha com autenticação utilizando o SDK. Então, a partir de agora, toda request que eu fizer, como eu já salvei o estado, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu desfazer, voltar aqui para o dado anterior. Get users. E aqui eu vou jogar o login aqui em cima antes do get users para a gente ver isso funcionando, tá? Ó, deixa eu pegar a requisição aqui, vamos ver. Ele não está retornando a promise ali, né? Então aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó. Promise.resolve has. Então deixa eu dar o reload aqui, para ver se isso aqui vai funcionar como a gente imagina, né? Ele está fazendo o loading aqui. E aí ele está fazendo a requisição. Deixa eu pegar o header aqui. Fez a requisição. Vamos ver se o header está aqui do Authentication. Ó, tá aqui Authentication Object porque a gente salvou. Porque a gente salvou aqui errado, né? setState.data.token. Agora sim. Então se eu limpar aqui e mandar rodar de novo. Deixa eu só dar uma atualização aqui, vamos ver. Deixa ele pegar o users. Agora sim ele fez authorization bearer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tirar o login daqui de cima, a gente vai ver que ele vai fazer a requisição sem a autorização. Ó. E se eu fizer o login e depois fizer um await api.logout, a gente vai ver também que ele fez a requisição sem o cabeçalho de autorização. Tá? E aí a gente pode utilizar o estado dessa aplicação para várias coisas, né? É muito comum a gente utilizar para o token, mas a gente pode utilizar para várias outras coisas, como mandar algum parâmetro que é fixo, ou se a gente está trabalhando com multi-tenancy, para mandar qual é a empresa que esse usuário está visualizando os dados. E também, por último, esse handle, ele também recebe aqui ó, uma terceira função, cancel token. Vou chamar de cancel token. E aí é uma função dentro de outra função, tá? E esse cancel token só vai funcionar se eu estiver utilizando ele em conjunto com o refetch react, que aí foi feito justamente para que eles possam trabalhar em conjunto e fazer o cancelamento de promise automaticamente. Esse cancel token vem aqui, né? Vem no caso do Axios, é o cancel token. Esse cancel token ele trabalha com a API de abort controller. Então, se você está trabalhando com Axios, você tem que fazer isso aqui, ó. Opa! Você tem que importar este cara, o Axios abort controller from refetch Axios, e passar aqui, junto na criação do SDK, passar um abort controller passando o Axios, certo? E aí essa request, obviamente, ela vira duas, né? Então ela vira uma, e aqui eu tenho que chamar duplamente. Por isso que é importante trabalhar com o refetch react. Acho que o logout não tem aqui nesse caso. Isso. É importante trabalhar com o refetch react, que ele abstrai também
essas duas chamadas você consegue fazer uma única chamada sem precisar fazer essa coisa feia aqui, que na minha opinião é meio feio, né? Chamar duas vezes, mas o Refetch React ele abstrai essa parte, tá? E a gente consegue voltar a fazer assim. Então, se você não está trabalhando com cancelamento automático, isso aqui não é necessário, a gente pode tirar essa request e esse cara aqui também, tudo volta a funcionar. Então é basicamente assim que eu estruturo as minhas aplicações, e como eu falei, todo o tratamento de dado, tanto para enviar para a API, quanto o que recebe da API, às vezes vem desnormalizado esses dados, depende de como está a API, se é uma API bem estruturada ou não. Então a gente faz todo esse parseamento de dados dentro dessas funções aqui, fica abstraído aqui, e a nossa aplicação não conhece essa implementação, esses detalhes de implementação, ele só conhece uma API fixa para fazer requisição. Então getUsers, provavelmente aqui eu vou poder passar um name, né? Ou uma query, aqui poderia passar um query para fazer um find. Eu poderia passar, por exemplo, aqui uma paginação, limite, offset. Então, a API definida para o nosso SDK, ela é muito mais clean, né, e não depende de detalhe de implementação, a gente pode mudar o que tem por baixo aqui conforme a gente quiser, né, que isso vai funcionar da mesma forma sem precisar alterar todo o nosso código aqui, ok? Então é basicamente isso. Se você tem dúvida, se você curtiu, se você faz de outra maneira, comenta aí no nosso vídeo, porque existem várias maneiras de fazer resolver problemas em desenvolvimento de software, né? Essa é a forma com que eu utilizo nos meus projetos, que foi boa para mim, que resolveu para mim, né? E que ficou fácil de dar manutenção, ficou bem estruturado, mas se você tem outra maneira, comenta aí que eu quero saber também. Valeu?